Olá, tudo bem? Está começando o Pod Vozes e hoje nós vamos conhecer a voz do Vitor. E aí, Vitor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tranquilo? Tudo certo? Preparado para a conversa? Sim, Vamos ver onde a gente vai parar? sim. Simbora. Então, para começar, né? Para chegar a algum lugar, a gente começa. Como é que você se apresenta? Como é que você gostaria de ser introduzido nesse assunto aqui de hoje? Meu nome é Vitor, eu sou ex-aluno da rede pública. Entrei na Universidade Federal, muito por influência de professores que eu vi na rede pública, né? Então, até as áreas que eu me interessei, assim, no colégio, que eu dava mais atenção ou não, foram por causa desses professores. Sim. E aí eu sou um estudante de história que está se formando, né? E é isso. Perfeito. Você falou um pouco dos professores. Vamos ficar um pouquinho no passado para entender isso. Uhum. Como é que foi assim? Como é que você considera a influência dos professores na sua escolha, na sua decisão, na sua visão de mundo? Teve um impacto? Porque a gente, só para contextualizar um pouquinho, né? Eu sou professor de escola pública e de escola privada também, desde sempre estive nos dois universos, né? E no entorno da escola privada, no colégio particular, a gente vê muito assim os alunos temerem ir para um colégio público. Os pais usam o colégio público como uma forma de punição. Tipo assim, se você não for aprovado esse ano, você vai para a escola pública. E a criança treme e chora. Então, assim, dentro do universo particular, a escola pública parece uma punição, um local de... Sim. Ou, se não for um purgatório, para o inferno, vamos chamar assim, né? E quando você está na escola pública, você vê que tem carências, tem faltas, tem problemas, mas também tem muitas potencialidades, tem muita coisa interessante ali. Eu queria que você fizesse uma avaliação rápida sobre o que é ter se formado na escola pública para você, qual a importância que isso tem para você. Cara, essa transição que você falou aconteceu comigo, assim. Eu era um estudante ali no ensino fundamental 2 de colégio particular, esse de bairro mesmo. Sim. E aí, ali no final do 8º ano, eu comecei a ver como era a vida de um pré-adolescente, né? Então, a pessoa que estudava bem e que era bem dedicado começou a ver outras coisas e começou a não ter tanto foco. E aí, essa chave de se você reprova, você vai pro público. E minha mãe meio que jogou com isso porque eu sou uma pessoa tímida, então o ambiente mais descontrolado da escola pública Você era quase como uma interagir à ameaça, força, né? assim. É uma interação diferente, tá tudo tão higienizado no sentido de organização. Sim, sim. Então, assim, isso aconteceu muito comigo, dessa transição. E aí, quando eu cheguei no colégio público, foi enxergar um mundo completamente diferente, assim. Porque justamente essa questão da organização, de como as pessoas se portam, a questão do controle, do que você veste, como veste, não nessa dicotomia entre bom e ruim, mas é diferente, a dinâmica é completamente diferente. Sim, sim. Mas você sente que te fez bem, te causou trauma? Como é que foi, assim, passar por isso? Eu acho que fez bem, porque fez eu olhar mais pro mundo como ele é, no sentido de que, como a escola pública, ela tem um nível de controle não melhor ou pior, mas diferente da particular, nessa transição que eu tive dali da puberdade, começou a me mostrar coisas que eu não estava vendo num lugar muito fechado. Sim, sim, perfeito. De ampliação de horizontes, de modos de vida, origem familiar, né, postura de mundo. E aí você falou de professores que te influenciaram, né? Então, história é uma área, um curso que é muito desvalorizado, né? É muito folclorizado por muita gente como uma coisa total. de... o cara que não quer fazer nada de verdade para a sociedade, sei lá. Você é professor de história e sua profissão, qual que é? Isso, tipo assim, né? E fazer história é meio que estar na berlinda do desemprego. Tipo, tem toda essa mística de que não há espaço para pessoa formada em história na sociedade brasileira, né? A gente tem demandas mais importantes do que essa. E ainda assim você bancou isso, porque com certeza você foi desestimulado por alguém em algum momento, ou você teve uma aceitação irrestrita, assim. Então, essa transição, ela aconteceu passando por essa parte de entrar no colégio público e receber influências para ver para onde eu iria ali depois do colégio. Isso começou mais ou menos na área ali de português, redação, literatura. Foi quando eu comecei a ter mais contato no sentido de gostar mesmo. Sim. Que quando eu era pequenininho, eu assim, sentia mais de exatos, nessa separação das crianças. É verdade. E aí essa influência começou com como esses professores se portavam, pelo menos os que eu tive contato, que eram pessoas mais
no sentido de entender mais os alunos, entender como eles funcionam, introduzir o conteúdo na vivência dessas pessoas. Sim. E pelo menos os professores de exatas que eu tive, eles não tiveram tanto cuidado assim. Então isso influenciou no sentido de como lidar com pessoas. Eu acho que o que me fez primeiramente escolher uma área foi esse encanto do trato que o professor tinha por pessoas. Sim, perfeito. E isso se confirma na universidade para você? Assim, a tua experiência como universitário ainda manteve... Claro que, como adulto agora, já as coisas não são tão fofas e seguras quanto eram no seu ensino médio. Imagino que já haja uma mudança de mentalidade na própria transição para a graduação. Mas ainda se conservou um pouco desse lugar, assim, de trabalho humano, o trato com a pessoa, ou mudou, assim? Não, completamente. Eu acho que ele ficou mais apurado no sentido de... Eu via o que esses professores faziam e queria entender como que eles faziam, como que eles eram pessoas dentro dessa função de professor, mas eles encaixavam uma atitude humana ali, de interação. Sim. E ir para a faculdade foi uma coisa que fez eu investigar isso, sabe? Então, hoje quando eu estagio, eu tento passar para os alunos que eu tô interagindo ali, um pouco da interação que eu aprendi na parte boa, né, no caso, com esses professores. Sim, e como é que é isso do estágio? Fala um pouquinho, porque vai lá, você veio do colégio público, né? Se formou no ensino médio na escola pública, passa para uma universidade federal, também pública, e agora retorna estagiando na rede pública, né, de volta. Essas pontas se encontram e você vê o que nisso? É um caminho que é como na infância a gente tá num lugar, a gente cresce num lugar, e aí geralmente quando a gente é pequeno a gente imagina aquele lugar muito grande, com coisas fantasiosas, e aí quando a gente cresce, às vezes a gente vê que aquele lugar não era tão grande, não tinha nada de magia, mas estava na nossa cabeça, né? Perfeito. Então a interpretação que a gente tem do lugar varia muito com a experiência de mundo que a gente tem, então isso de estar num lugar, crescer nele, sair e voltar, me faz pensar bastante, assim, sobre essa... Sim, você não estagia no mesmo lugar que você estudou. Não. Mas é um lugar simbolicamente o mesmo, né? Sim, assim, sim. Como é entrar no espaço físico da escola pública depois de alguns anos, né? Você ficou aí, uns 4 ou 5 anos fora da escola pública? Fora da escola mesmo, assim? Sim. Então, atualmente eu estagio na rede municipal e na rede estadual, né? Perfeito. Então, o que pesa, assim, na minha visão, além dessas interações, como a gente é preparado meio que pro caos, assim, de ser professor, ainda mais no Brasil, né, que é um lugar de desvalorização e tal, eu reparo muito na questão da falta, sabe, em relatórios até de estágio, eu sempre relato isso, que todas as relações, o saber escolar, o saber que o professor passa para esses alunos, tudo acaba sendo mediado por alguma sensação de falta. Se falta investimento, se falta material didático, se falta... O que está faltando? Sim. Sempre eu acabo tendo essa lente, sim, de alunos que às vezes chegam no colégio e tem uma falta de carinho dos pais e chegam com um comportamento rebelde por causa dessa família, de como que as coisas fora da escola funcionam. Falta de alimentação, falta de lazer, muitas vezes. A gente acha que as crianças estão disponíveis para brincar, mas a depender do bairro onde ela mora, não dá para dar bobeira na rua. E assim, estagiar, vamos lá. Eu já, como professor, já recebi alguns estagiários ao longo da minha vida, já tive que acompanhar algumas pessoas que estão no processo de formação, e eu tento, com o maior cuidado, assim, mostrar a realidade, né, concreta da coisa, mas eu também não quero desencantar o cara porque ele já chegou até ali, porque ele, de alguma maneira, está prevendo que ele vai se formar naquilo e vai trabalhar com aquilo, né? Então eu tenho todo esse cuidado de não tentar desencantar, sem também fingir que as coisas são mais fáceis do que elas são, né? Mas, assim, como professor, como pessoa, minha energia tenta ser uma energia de, é isso aqui, vamos embora e tal, e criar uma sensação agradável com os alunos. Não é no sentido de fazer um exposed das pessoas que você teve, assim, como professores orientadores no estágio e tal, mas como é que você avalia a comunidade escolar nesse contexto em que você está? Pode ser tanta pessoa que você está acompanhando, mas, assim, cenário de sala de professores, ambiente escolar, você olhar para os professores hoje, é a mesma coisa de você olhar para os professores quando você estava no ensino médio, aquela sensação de ver os profissionais em atuação, como eles se organizam, como eles se comunicam. Tem diferença? Qual é a diferença? Não é diferente? Volta um certo encantamento? Como é que é? Então,
Isso é muito engraçado de se falar, porque eu sinto como se fosse um teatro, onde a sala de aula fosse ali o palco, o professor tá lá performando, dando aula, interagindo, ele tem que manter uma postura, de certa forma. E aí, quando você chega na sala de professores, ou ali no conselho de classe, é como se fosse aquela parte ali atrás do palco, sabe? E observar isso me deu alguns estalos sobre como que eles falam de algumas dificuldades, ou se ele não queria estar ali, ou a interação que ele tem com alguns alunos, que ele gosta, que ele não gosta. Ela é a parte mais humana de um trabalhador que está relatando seu trabalho. Perfeito, perfeito. Então, Mas não surpreende, assim, em relação ao Vitor lá do ensino médio, que tinha acesso aos professores no palco, e agora você está tendo acesso ao camarim, vamos fazer essa analogia. O que você vê no camarim te surpreende como um futuro professor, ou ainda tem uma certa coerência com o que você já vinha investigando desde então? surpreende como uma pessoa que chegou nessa vida adulta de perceber que as pessoas, quando a gente é mais novo, a gente imagina como elas um ser humano totalmente pronto, que não se abala, que ele é superior a mim no sentido de idade, experiência, então eu vejo ele como alguém que é estático e pronto. E aí, quando você chega nessa posição, você vê que não, as pessoas têm sofrimento, têm... As suas faltas também, né? Sim. Assim como faltam na escola. O que falta no ambiente, falta dentro de nós, dentro do professor, dentro do aluno, dentro do ambiente. Sim, sim. E pensando nisso como uma pessoa que estuda história, né? Que aí você está dentro, assim, da área das ciências humanas, né? Sim. Então, na faculdade, você é convidado a refletir, pensar, elaborar, considerar, debater questões super profundas, complexas, que exigem muita leitura, muitas análises minuciosas de certos processos e eventos, e depois parar na escola, olhar para a sociedade. Como é que fica essa angústia do cara que estuda? Porque tem essa coisa, né? Quando a gente estuda, a gente aprende, por um lado a gente se alimenta, mas a gente também gosta de alimentar o outro. Eu acho que tem um processo de transferência. Você quer transferir, não só como professor, mas acho que você é alguém que passou por uma transformação interna. Sim. E você quer, de alguma maneira, ser uma espécie de missionário disso que você adquiriu. Como é que fica, assim, olhando para o cenário, vendo as limitações também, né, de atuação e tudo mais, ver tudo que você acumulou dentro da história, porque é uma disciplina muito vasta, muito ampla. Sim. As pessoas não têm noção, né, de quanto se estuda, do quanto se lê, fazem esse folclore de que história é a matéria de humanas pra galera maluca, tudo isso aqui, mas é muita leitura, é muito estudo, é muita complexidade. Sim. E aí, assim, você agora tem uma mente, de titânio, vamos dizer assim, mas não consegue, talvez, colocar isso em prática. Rola uma angústia, rola uma frustração... Ou você entende que é do jogo e vambora. É do jogo, mas aí passa a ser essa identificação da falta dentro de mim mesmo, assim, porque eu identifico que esse ambiente que tem limitações, eu não consigo alcançar esses alunos em algumas partes, no sentido de que às vezes o aluno não se interessa tanto, ele ainda não deu aquela acordada pra mim, que às vezes ele tá no terceiro ano, e... Cara, você vai ter que acordar pra vida, fazer alguma coisa no sentido de se localizar no mundo, se entender, sabe? E às vezes você tenta tocar essas pessoas, não no sentido superior, mas que de compartilhar essa sensação humana de atravessar processos e entender as coisas. Sim, e é isso. Isso te traz ecos do ensino médio? Tipo assim, você foi um cara que precisou se localizar no mundo Você se vê nesses alunos hoje, quando você olha para eles, ou você acha que tem alguma coisa diferente na galera hoje que está se formando? Ou é o mesmo problema, a mesma cabeça adolescente? Eu acho que é a mesma cabeça, mas atravessada em materialidades diferentes, assim. O adolescente tem aquela coisa de estar descobrindo o mundo e ao mesmo tempo ele não leva tão a sério. Então eu acho que eu me enxergo nessas coisas. Mas acho que aonde dá o estalo para cada pessoa, como a vida funciona, faria, sabe? Tem gente que vira adulto, não tem esse estalo. Sim, então... mas é fazendo um cenário como um estudioso da cultura, né? Porque a história também é um pouco de cultura, muito de cultura, na verdade. O advento, assim, de redes sociais cada vez mais invasivas, inteligência artificial, fake news, polarização política. Você sente o ambiente da escola hoje, né? No olhar de um profissional, no olhar de um estudioso, de um intelectual. Você nota uma diferença? Eu sei que a gente tende a olhar para o passado com uma certa romantização, uma nostalgia, e a gente tende a apagar certas complexidades daquela época e ficar só com aquilo que a gente reteve emocionalmente, né? Mas ali haviam questões, disputas, né? Poderes ali que estavam se manifestando. Tentando livrar-se desse cenário mais mental e fazer uma análise mais fria da materialidade, igual você falou. Você sente que hoje os desafios enquanto professores e alunos no contexto escolar são mais atravessados por isso de forma
que diferencia a formação desse cara do que você teve no passado? Completamente, porque os desafios que já eram grandes naquela época não tão atrás, né? Mas Sim, sim. a diferença de anos, elas vão passando, mas a forma como a nossa sociedade vai resolvendo e criando problemas é bem diferente, assim, a questão da internet, inteligência artificial, nem sabia o que era isso um tempo atrás. Então, um professor não tinha preocupação de, por exemplo, fazer um trabalho e eu fazer completamente ChatGPT, e hoje tem que ter status. Tem a questão do telefone, o formato do ensino médio, como que essas pessoas tiveram contato com conteúdos e não tiveram, o que foi excluído. Sim. Porque uma coisa é você ter um contato básico e uma coisa é você não ter o contato com algumas coisas. Então, a visão de mundo de algumas pessoas acaba sendo mais repartida, fraturada, sabe? Sim. Então eu enxergo que hoje acaba tendo mais desafios que foram amplificados em relação ao passado. Com essas tecnologias, esses adventos. Mas pensando nas potencialidades assim, do jovem, você é jovem, ainda todo mundo, né? Não estou nem pensando nesse aspecto, mas assim, quando você olha como um estagiário que está se formando na graduação e vê o adolescente menor de idade que está ali no contexto do ensino médio, o que você percebe de potencialidades ali hoje? Você acha que você foi, no período de ensino médio, um cara com... Quais eram as suas faltas que esses adolescentes têm? O que você sente que... Nesses dois cenários... Desculpa, vou tentar reformular. Você era um jovem que tinha suas faltas, suas ausências e tal, mas também tinha certas potências. Sim. Existenciais, culturais, de referências. E o de hoje? É basicamente isso que eu quero entender, assim. O que você nota no de Eu hoje? acho que o acesso que as pessoas hoje têm à informação, ele está amplificado, né? Então, comparando essa época, há um tempo atrás a hoje, o quanto essas pessoas conseguem ter acesso à informação meio que altera, ou potencializa, no caso, o quanto elas podem atravessar essas questões subjetivas, né? De potencialidade, Sim. de entender as coisas. E o seu trato com esses alunos hoje, como é que é, assim? Qual é a sensação? Eu acho muito bacana fazer essa comparação. Eu acho que eu me coloco muito nessa comparação de me ver ali naquela posição deles, né? Mas é muito de tentar intermediar para fazer esse processo entre a parte boa e a parte ruim desse excesso de informação ser uma coisa mais proveitosa para eles, assim, dentro das minhas possibilidades. Claro, claro. E você sente que eles entendem a sua proposta? Ou é difícil acessar? Assim, eu acho que depende muito de cada aluno, sabe? Tem sempre aluno que vai se conectar muito mais com você no sentido de te ouvir, entender realmente o que você está querendo falar e se interessar, de ir atrás de gente que entra aqui, sai por aqui, não tem muito o que fazer, né? O quanto você está receptivo para aquilo. Perfeito. Terminando a graduação, né? Assim, pensando nesse processo de terminalidade, o que você encaminha para a sua vida, por exemplo? Tem uma carreira acadêmica aí pela frente em aberto, né? Isso te interessa? Isso faz sentido no teu processo de aprofundamento do que você estudou? Ou essa questão da educação é o que te leva, assim, então você... Dessa estrada bifurcada agora, o que faz sentido para você hoje? Então, o que me interessa muito é a parte acadêmica da pesquisa, assim. Sim. Essa questão da sala de aula também eu gosto bastante, mas até financeiramente, né, em questão de se tornar um profissional que só fica na escola, que não se aprofunda no sentido de pesquisa e ir para outras áreas, é necessário ter um trato melhor nessa questão, né? Mas uma coisa que me interessa muito é a pesquisa, sim. E já mestrado, doutorado. Mas a educação de alguma forma está nisso ou as pesquisas vão para outros caminhos? Eu acho que elas se encontram. Eu acho que são complementares. Sim. O Vitor de quando você estava no ensino médio e o Vitor que você é hoje tem algum traço comum? Eu acho que sim, mas que o Vitor do ensino médio ele estava muito mais perdido, assim, de olhar para o mundo e pensar, caramba, não sei para onde eu vou. Eu quero alguma coisa, mas não sei o que eu quero, sabe? E estudar história não te deixou mais perdido ainda? Deixou perdido, mas é um perdido mais qualificado, né? Estou perdido embasado. Sim. Perfeito. Vitor, a gente vai encerrar então, e eu queria fazer a pergunta final do nosso programa, que é: que voz você ouve, que voz você alimenta, que voz você acolhe, que te guia? Que voz é essa? Sim. Eu tento sempre ouvir a voz da razão
no sentido de que ela tem que interagir com as minhas emoções, né? Mas me guiar no sentido de ser uma pessoa coerente. Eu acho que o que a gente precisa nesse mundo é isso. De ser coerente com o outro, ser coerente com a gente mesmo. E eu acho que isso que me guia todos os dias, assim. Acho que essa voz que eu ouço. Perfeito. Muito obrigado pela conversa. Esse foi o Vitor, esse foi o Pod Vozes. Até mais. Tchau, tchau.